Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha o portal Ponta Pro Informa, também a Cerro por FM 91.5. Vamos lá com o nosso boletim esportivo, falar de Campeonato Brasileiro. Flamengo continua tranquilo na frente. O Palmeiras foi o único visitante que se deu bem neste domingo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, o Verdão segue distante do líder Flamengo, que mais uma vez venceu, né? E na luta pelo G6, São Paulo e Grêmio fizeram suas partes. O Flamengo segue na frente com 67 pontos, 10 na frente do Palmeiras, que está com 57. A briga também esquenta depois com o Santos em terceiro, ainda com 52 pontos, apertado pelo São Paulo com 49. Depois aparecem Internacional e Corinthians, os dois com 45 e o Grêmio com 44. O Grêmio em sétimo lugar, né? Não bastasse ter o melhor ataque, os três artilheiros do Brasileirão, Gabriel com 19 gols, Bruno Henrique com 12, Arrascaeta com 12, o Flamengo ainda quebrou mais uma marca na edição deste ano do torneio. O time carioca quebrou o recorde de maior número de público pagante no torneio, 65.649 torcedores com a turma da carteirinha. O número total chegou à marca de 69.846, né, torcedores. Olha só, mais de 4 mil, quase 5 mil, né, na carteirada. A renda foi de 3.735.000 reais. E diante de muita chuva, o Palmeiras sofreu, mas conseguiu vencer o Avaí por 2-1 na ressacada, abrindo distância do Santos na luta pela vice-liderança, ao somar 57 pontos, né, com esses 3 pontos aí. Por outro lado, o Leão conheceu a quarta derrota seguida e segue na lanterna com 17 pontos. Apesar de não ter feito uma boa partida diante de um Maracanã lotado, o Flamengo chegou ao 19º jogo de invencibilidade ao vencer o CSA por 1-0. O Mengão é líder isolado com 67 pontos, 10 a mais que o vice-líder Palmeiras. O Azulão estacionou nos 26 e segue na zona de rebaixamento em 18º lugar. Em uma tarde inspirada de Igor Gomes, que marcou um gol, né? E deu assistência para o outro gol, São Paulo se consolidou na quarta colocação ao bater o Atlético Mineiro por 2-0, até com certa facilidade, né, no Morumbi. O São Paulo agora tem 49 pontos e o Galo estacionou nos 35, é o 12º colocado. E depois de ter sido goleado pelo Flamengo por 5-0 na semifinal da Libertadores, o Grêmio se reabilitou ao ganhar do Botafogo por 3-0 na Arena do Grêmio e chegou aos 44 pontos na 7ª colocação. O Corinthians é o 6º com 45 pontos. O Botafogo tem 33 e vem na 13ª colocação. Mesmo indo para o intervalo atrás do placar, o Atlético Paranaense contou com um segundo tempo perfeito para virar sobre o Goiás e golear por 4-1 na Arena da Baixada. O Furacão passou o Bahia, subindo para o 8º lugar com 42 pontos, 4 a mais do que o Verdão. Dois times catarinenses parecem condenados a voltar à Série B. O Lanterna Avaí com 17 pontos e a Chapecoense com 18. O CSA tem 26 em 18º e o Cruzeiro ocupa a 17ª colocação com 29 pontos. Seguem ameaçados neste momento Fluminense, Ceará, Fortaleza com 32 pontos. Vamos ver então os resultados da rodada. No sábado, Ceará e Vasco 1-1, Corinthians e Santos 0-0. O Bahia perdeu para o Internacional 3-2, o Fluminense empatou com a Chapecoense no Maracanã 1-1 e o Cruzeiro empatou com Fortaleza em 1-1 também. No domingo, Grêmio 3, Botafogo 0, São Paulo 2, Atlético Mineiro 0, Atlético Paranaense 4, Goiás 1, Avaí 1, Palmeiras 2, Flamengo 1, CSA 0. O Flamengo é líder, 67 pontos, o Palmeiras é o segundo, 10 pontos a menos, 57, terceiro Santos 52, quarto, São Paulo 49, quinto Internacional 45, sexto Corinthians 45, sétimo Grêmio 44, oitavo Atlético Paranaense 42, nono Bahia 41, décimo Goiás 38, 11º Vasco 38, 12º Atlético Mineiro 35, 13º Botafogo 33, 14º Fortaleza 32, 15º Ceará 30, 16º Fluminense 30 pontos. Na zona do rebaixamento, 17º Cruzeiro 29 pontos, 18º CSA 26 pontos, 19º Chapecoense 18 pontos, 20º Avaí 17 pontos. A nota ruim da rodada é a torcida de São Paulo, que se atracou na pancadaria entre seus torcedores numa das avenidas de São Paulo, ali nas proximidades, né, do estádio do Morumbi. Na segunda divisão, né, o Bragantino também está sobrando aí, né, tá a 6 pontos do vice-líder Bragantino. Vamos à rodada, né, toda, foi a rodada 31. Primeiro, antes da segundona, vamos lá falar da próxima rodada do Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Nós teremos jogos no meio de semana. Na quarta-feira
O Atlético Mineiro joga contra a Chapecoense, o Palmeiras enfrenta o São Paulo, o Avaí enfrenta o Fortaleza, o Ceará joga contra o Fluminense, o CSA enfrenta o Corinthians, o Vasco enfrenta o Grêmio, e na quinta-feira tem Santos e Bahia, Goiás e Flamengo, Internacional e Atlético Paranaense, Botafogo e Cruzeiro. São jogos da rodada 29, né, do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Na segundona, a rodada começou na quarta-feira com o Sport ganhando do Paraná Clube por 2-1, o Sport é o vice-líder, né? O CRB ganhou do Botafogo por 1-0, Curitiba e Operário empataram em 0-0, Londrina perdeu para o Oeste 2-0, o Atlético Goianense empatou com o América Mineiro 2-1, o América Mineiro perdeu a oportunidade de chegar ali, né, no G4. O Bragantino ganhou mais uma, 3-1 em cima do Vila Nova de Goiás. O Brasil de Pelotas e o Cuiabá empataram 0-0. Figueirense e Criciúma empataram 2-2. São Bento e Guarani 1-1. E a Ponte perdeu para o Vitória por 2-1. E a torcida da Ponte, com essa derrota, promoveu um quebra-quebra no estádio Moisés Lucarelli ontem à tarde, que deu trabalho para a polícia, né? Acabou causando danos aí ao seu estádio, ao próprio patrimônio, né? Ao patrimônio do clube. O Bragantino lidera 62 pontos, seguido pelo Sport 56, terceiro Atlético Goianense 50, quarto Curitiba 48, seriam os times que seriam classificados aí à primeira divisão. O América Mineiro é o quinto com 48 pontos, perde aí no saldo de gols, né? 8-6. O sexto é o CRB, 46 pontos, sétimo Botafogo 44, oitavo Operário 44, nono Paraná Clube 44, décimo Ponte Preta 41, décimo primeiro Cuiabá 40 pontos, 12º Brasil de Pelotas 39, 13º Oeste 38, 14º Guarani 36, 15º Vitória 36, 16º Londrina 35, 17º Figueirense 32, 18º o Vila Nova de Goiás 31, 19º Criciúma 30 e 20º São Bento 28 pontos. São esses os jogos e a classificação do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, a segundona. Na rodada de número 32, que começa hoje, tem Paraná Clube Londrina, amanhã tem no Serra Dourada, Vila Nova e Brasil de Pelotas, na quinta-feira Guarani e Sport, sexta Botafogo e Curitiba, Operário e Atlético Goianense, Cuiabá e Bragantino, no sábado Vitória e Figueirense, Oeste e CRB, América Mineiro e Ponte Preta e Criciúma e São Bento. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos amanhã, se Deus quiser, aqui no portal Ponta Porã Informa, também na Seu Cor FM 91.5.